Meus irmãos, bom dia. Que alegria, que satisfação encontrá-la aqui nessa manhã tão bonita que o Senhor nos deu. Que o Senhor seja louvado, exaltado e que o povo dele seja edificado. Eu gostaria de convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no Novo Testamento, primeira epístola de Paulo, endereçada aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1, leremos a partir do verso 26. Primeira epístola de Paulo, endereçada aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra e imploramos para que agora o Senhor fale conosco claramente. Fale aos nossos corações, nos dê mais da Tua palavra, nos dê mais conhecimento, nos dê mais compreensão e, sobretudo, ó Pai, nos dê mais desejo e disposição de servi-lo, de honrá-lo e de agradá-lo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há muitos pontos de conexão entre a antiga cidade de Corinto e a nossa cidade de Jundiaí. Corinto era uma cidade orgulhosa por pertencer ao Império Romano. Jundiaí também é uma cidade orgulhosa. Nós nos orgulhamos dos 366 anos, desde a elevação do povoado à categoria de vila em 14 de dezembro do distante ano de 1655. Nós nos orgulhamos da participação de Jundiaí no desenvolvimento da capitania de São Vicente, posteriormente do estado de São Paulo. Nós nos orgulhamos da presença, da herança e da influência dos imigrantes italianos que aqui chegaram no século XIX. Nós, jundiaenses, nos orgulhamos da Serra do Japi, um raro remanescente de Mata Atlântica no interior do estado de São Paulo. Nós, que moramos em Jundiaí, nos orgulhamos da nossa reserva de água, nós nos orgulhamos do nosso distrito industrial, nós nos orgulhamos do nosso refrigerante, a Turbaína. Nós nos orgulhamos da coxinha de queijo, invenção nossa, patrimônio imaterial de Jundiaí. Fica gostoso, coxinha de queijo com Turbaína, hein? Na época de Paulo, Corinto era um próspero centro de comércio internacional que servia de ligação entre o leste e o oeste. Corinto tinha vocação logística, e nós também temos. Corinto possuía 2 portos. Jundiaí não tem litoral, mas tem porto. Refiro-me ao terminal intermodal de Jundiaí, também chamado de Porto Seco, que fica ali na região da Avenida Antônio Frederico Ozanam e que faz o transporte de contêineres para o Porto de Santos. Além do Porto Seco, por Jundiaí passam importantes rodovias, tais como a Rodovia dos Bandeirantes, a Rodovia
Anhanguera. Ou seja, a mesma vocação logística que Corinto tinha, nós também temos. Como resultado de sua grande e intensa atividade comercial, Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade rica. E Jundiaí também é. Das 5.570 cidades brasileiras, Jundiaí ocupa a posição de 15º lugar do ranking das maiores economias do país. Bem, acredito que os pontos de conexão entre Jundiaí e Corinto já ficaram bastante claros, de modo que nós temos maiores condições de compreendermos o texto que acabamos de ler. Apesar de convertidos a Jesus Cristo, os cristãos coríntios continuaram sendo influenciados pela cultura pagã de sua época, e eles reinterpretaram o Evangelho a fim de torná-lo mais coerente, a fim de torná-lo mais agradável, mais aceitável para os coríntios daquela época. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo repreendeu os crentes coríntios. Paulo repreendeu aquela compreensão inadequada do Evangelho, lembrando-os de que, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o Messias que foi crucificado. E isso sempre vai contradizer qualquer tipo de sabedoria humana. Paulo também vai lembrá-los de que a própria escolha deles como povo de Deus já indica, já sinaliza que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. É como se Paulo dissesse para os coríntios mais ou menos o seguinte: então vocês estão imaginando que o Evangelho é um outro tipo de sabedoria humana, e como vocês querem impressionar os sábios de sua época, vocês estão fazendo ajustes? É isso mesmo, gente? Olha, eu quero lembrá-los que se Deus operasse da mesma maneira que os homens, vocês não seriam escolhidos. Se a sabedoria divina fosse parecida com a sabedoria humana, Deus escolheria gente melhor para começar a sua igreja. Paulo conversa com os cristãos coríntios e se endereça, ou melhor, fala com eles, dizendo aquilo que encontramos no verso 26, irmãos. Toda vez que Paulo tem um tema muito sensível para tratar, ele usa essa saudação cordial. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, verso 26. Ao chamar um povo para levar o seu nome, Deus não deu nenhuma importância para os valores da cultura vigente entre os coríntios. Na verdade, nós vemos o Senhor escolhendo principalmente aqueles que eram uma contradição viva desses valores. Os coríntios aplaudiam os sábios, Deus vai lá e escolhe as pessoas que eram tidas por incultas. Os coríntios aplaudiam os ricos, Deus vai lá e escolhe os pobres. Meus irmãos, a ironia da situação atual dos crentes coríntios é que eles estão julgando Paulo e julgando o evangelho de Paulo num ponto de vista que, se aplicado a ele, serviria apenas para mostrar quão insignificantes eles eram, visto que poucos dentre eles eram sábios, poderosos ou de nobre nascimento. Paulo quer mostrar aos coríntios que os conflitos que haviam lá, que as panelinhas que se formaram não faziam sentido nenhum, pois poucos tinham do que se orgulhar, poucos tinham do que se vangloriar. A posição que agora eles desfrutam de filhos de Deus é dádiva do Senhor e não conquista deles. Os cristãos coríntios são exemplos de como a sabedoria de Deus opera de modo contrário à sabedoria humana
que eles, coríntios, estão tão ansiosos para seguir. Meus irmãos, o cristianismo, nos seus primeiros séculos, espalhou-se mais rapidamente entre as classes inferiores da sociedade mediterrânea. E, em parte, esse simples fato é a causa de o cristianismo ser tão ofensivo para os romanos e para os gregos, uma vez que eles tinham muita consciência de classe. O povo simples estava se convertendo. O povo simples estava tendo a vida refeita e transformada. Era gente simples que estava experimentando cada vez mais intensa e profundamente da bênção e da graça do eterno Deus. Eu gostaria de estimular você a considerar a orientação, a recomendação apostólica. Reparai, pois, na vossa vocação. Por que Deus escolheu você? Por que você se converteu a Jesus? Será que o Senhor não tinha gente melhor para chamar, não? Como é que você se converteu? Qual é a sua história de conversão? É essa a orientação de Paulo para os coríntios. Reparem na vossa vocação. Se lembrem da conversão de vocês. Considerem isso. E eu queria estimulá-los a pensarem nesse tema, compartilhando com vocês, muito brevemente, a minha história de conversão. Eu cresci na igreja e sempre gostei de ir na igreja. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo só fez sentido de verdade para mim quando eu tinha cerca de 14 anos de idade. Minha mãe e meu pai estão aqui. Com 14 anos de idade, diversos eventos aconteceram e foi ali que o Senhor me visitou com um profundo senso de pecado e, concomitantemente, com uma profunda percepção da graça e da misericórdia que há em Jesus Cristo. E esse fato, essa conversão, esse redirecionamento do coração para Deus mudou, transformou e ressignificou a minha vida. Essa é a minha história. Você tem a sua. E Paulo nos orienta aqui a nos recordarmos da nossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação. A verdade é que Deus continua chamando para si os improváveis. Deus continua chamando para si os frágeis. Deus continua chamando para integrar, para formar o seu povo, gente tímida, gente que para o mundo não vale muita coisa, gente que para o mundo corporativo não é muito promissor, mas que nas mãos do Senhor faz grandes coisas para a glória dele. O apóstolo Paulo avança, e ele chama a nossa atenção para o fato de que o Senhor resolveu, de propósito, escolher as coisas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar os sábios. Deus escolhe as coisas loucas para a sabedoria humana, para envergonhar os sábios. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo apresenta o grande contraste que há entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Os seres humanos, gente, viraram os propósitos de Deus de cabeça para baixo, de sorte que Deus prova a sua sabedoria ao fazer com que a sabedoria meramente humana não seja o caminho de acesso a Deus, bem como a sua salvação. Para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura. Para Deus, a sabedoria do mundo é loucura. O que esse texto está dizendo? O que esse texto está ensinando para nós? Esse trecho da Escritura está ensinando para a gente que a sabedoria humana e a sabedoria divina não se complementam. Elas se opõem. A sabedoria humana e a sabedoria divina são incompatíveis.
Não dá para essa passagem, não dá para a gente conciliar a sabedoria divina com a sabedoria humana. Ou seja, se o mundo não nos considera loucos, se o mundo não nos considera antiquados, se o mundo não nos considera gente boba, se o mundo não nos considera inconvenientes, talvez a sabedoria que a gente alega ter não seja aquela que procede de Deus. Porque a Escritura está ensinando para a gente que a sabedoria humana é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra. Eu admito que esses versículos me provocaram muito. Esses versículos aqui mexeram comigo, porque eu fiquei pensando na última vez que eu ouvi alguém dizendo para mim o seguinte: você faz isso porque você é crente? Você é bobo, cara. Ou você não faz isso porque é crente, você não sabe o que está perdendo. Faz tempo que você não escuta isso? Se faz, revise a sua vida. Infelizmente, administramos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa família, nossa carreira, nosso entretenimento, de forma muito parecida com gente que é do mundo. Como lidamos com o nosso dinheiro? Porque para o descrente contribuir fielmente, generosamente, com alegria para uma causa que não seja o aumento da sua própria carteira de investimentos, configura-se como uma loucura. Outro tema, onde a minha impressão é que a gente se ajusta mais à sabedoria do mundo do que à sabedoria de Deus, o tal do planejamento familiar. Quanto que tem de sabedoria humana e quanto que tem de sabedoria divina nesse tal do planejamento familiar? O que a gente considera mais importante para os nossos filhos? Que eles realizem seus sonhos ou que sejam crentes? O que a gente deseja mais? Ver o nosso filho astro do futebol ou crente em Jesus Cristo? O que a gente almeja mais? Filhos com grana ou filhos que evangelizam? Eu escutei uma história dias atrás que me impressionou muito. Trata-se da história de conversão a Jesus de um dos pastores da nossa denominação. Esse menino, filho temporão de um casal muito experiente, nasceu com os pais mais velhos. O pai muito piedoso, presbítero da igreja, a mãe muito engajada no trabalho feminino. O casal era uma bênção. E aquele menino, criado na igreja, alcançou a adolescência e resolveu curtir a vida. Resolveu curtir a vida, como se não fosse possível curtir a vida sendo crente. Discordo disso. É perfeitamente possível aproveitar a vida sendo crente. Aliás, só aproveita a vida de verdade o crente. O menino resolveu cair no mundo. Começou a fumar, começou a beber, começou a sair e a se relacionar com várias menininhas. E ficou assim durante muito tempo, desviado, afastado da igreja. Seus pais, muito tristes, muito chateados com aquilo, mas sempre orando por ele. Até que um dia, aquele menino saiu para mais uma balada. Ele saiu para mais uma festa. E ao se despedir da mãe, a mãe disse para ele: meu filho, Deus te abençoe. Lembre-se que a mamãe sempre ora por você. Ok, mãe, tchau, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, nem é hoje à noite, a gente se vê amanhã. E o menino foi para a festa. E ele chegou na festa, tirou um cigarro, acendeu o cigarro, começou a tragar aquilo, e ele, naquele dia, começou a tossir. E querendo fumar o cigarro e tossindo. Aí ele, bem,
eu preciso lubrificar aqui essa região, então vou para o chopp. Então pediu aquela jarrona de chopp, começou a beber o chopp, e o gosto do chopp para ele estava horrível naquele dia. Eu também sou do time que detesta cerveja. Prefiro a Turbaína. Estava horrível a cerveja naquele dia. Aí ele pensou, bem, eu não vou fumar, não vou beber, vou para as meninas. Né? Chegou numa, não deu certo. Chegou noutra, lançou aquele seu chaveco, nada também. As meninas naquele dia não deram bola para ele. Parecia eu na adolescência. Parecia eu nos acampamentos de carnaval. Não dava certo com as menininhas. Ainda bem que Deus enviou a Raquel para mim. Naquele dia nada deu certo. E ele resolveu voltar para casa. Não fiquei com nenhuma menina, não estou conseguindo fumar, não estou conseguindo beber. Acabou a festa, eu vou embora para casa. E no caminho de volta para casa, aquele menino foi visitado pelo Senhor com uma profunda consciência de pecado e, ao mesmo tempo, com uma profunda percepção da graça, da misericórdia e do perdão que há em Jesus Cristo. O menino entra em casa convertido a Jesus. E quando ele abre a porta do seu quarto, ele se depara com a sua mãezinha ajoelhada ao lado da sua cama. E ele fala, minha mãe, Deus ouviu as suas orações. Saí daqui descrente, entrei aqui convertido a Jesus e quero viver para a glória dele. E depois de ouvir essa história, eu admito que eu comecei a imaginar a oração que essa mãezinha fez. E na minha imaginação, aquela mãezinha fez a seguinte oração: Senhor, que o meu filho encontre alegria em Ti e em mais nada. Você tem coragem de fazer uma oração assim? Eu fiquei pensando se eu teria coragem. Senhor, frustre o meu filho, até que ele se renda ao Senhor. Senhor, que o prazer do meu filho seja o Senhor e nada mais. Quem que pensa desse jeito, quem faz uma oração desse jeito, é o louco do crente. É gente que é guiada pela sabedoria divina e que não é guiada pela sabedoria humana. Paulo prossegue, e a gente alcança o verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Depois de ensinar no verso 28 que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, Paulo afirma o propósito divino com tudo isso, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você quiser continuar se vangloriando, confiando em si mesmo, tudo bem, vá em frente. Nada impede você. Só que esse texto está dizendo que você não vai conseguir fazer isso na presença de Deus. O camarada orgulhoso, cheio de jactância, continua assim. Mas você não pode se gloriar, se vangloriar na presença de Deus. Porque quem se coloca na presença do Senhor não consegue manter a sua vanglória. Deus deliberadamente escolheu as coisas loucas desse mundo, a cruz e os crentes de Corinto, a fim de remover para sempre de toda a criatura humana qualquer possível fundamento que tenha para se apresentar perante Deus com algo nas mãos. Gente, a verdade é que o chão ao redor da cruz é muito plano. Ou seja, ninguém está em uma condição de maior favor diante do Senhor. Não há absolutamente nada em qualquer pessoa que a coloque em posição de vantagem perante o Deus vivo.
Paulo prossegue, afirma nos versos 30 e 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo atribui a Cristo 4 títulos que somam toda a perfeição e todos os benefícios que nos advêm dele. Comentando essa passagem, o reformador João Calvino fez as seguintes observações. Cristo é chamado de nossa sabedoria. O Pai se revelou plenamente em Jesus para nós, de modo que não podemos desejar saber outra coisa fora dele. Cristo é também a nossa justiça. Jesus fez expiação por nossos pecados por meio de sua morte, e sua obediência perfeita ao Pai nos é imputada. Cristo é também nossa santificação. Por natureza, somos imundos. Nascemos de novo pela operação do Espírito para a santidade. E, finalmente, Paulo declara que Cristo é a nossa redenção, isto é, nós fomos libertos por conta dele. Nele, tão somente nele, nós encontramos redenção, expiação, reconciliação com o Deus eterno. Gente, o homem é por demais complicado, não é verdade? Homens e mulheres são criaturinhas complicadas. E há muitas razões para isso. Os motivos são profundos, são intrincados, mas devem ser descobertos e analisados. Sem dúvida alguma, a causa mais remota de toda a complicação emocional e mental é aquilo que a teologia chama de queda, é aquilo que a Escritura chama de pecado. Por conta do pecado, a gente sofre e a gente faz sofrer. A Bíblia ensina em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, que ninguém deve pensar de si além do que convém. O cristão deve ter uma justa estima. O cristão não deve sofrer nem de baixa estima, nem de autoestima. Se você se exalta sem medida, o seu problema é superioridade. Porém, se você se deprecia demais, o seu problema é inferioridade. E ambos, superioridade e inferioridade, autoestima e baixa estima, são indesejáveis. E seus resultados, a curto, médio e longo prazo, desastrosos. É preciso haver honestidade na avaliação de si mesmo. Se você está além da medida, você precisa dar um passo para trás. Você precisa recuar. Se você está aquém da medida, é hora de dar um passo para frente. Você precisa avançar. Agindo assim, podemos nos livrar de sentimentos pecaminosos. O orgulho, no caso da avaliação exagerada, e a inveja e os ciúmes, no caso de uma avaliação exagerada para menos. Aqueles que preferem confiar em sua própria sabedoria e discernimento, como a gente já afirmou, pode fazer isso, mas não na presença do Senhor. Eu queria concluir essa nossa breve reflexão, lembrando vocês de que a Bíblia afirma que Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés possui 3 grandes períodos, 3 grandes blocos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés viveu no Egito, na corte de Faraó. Nos outros 40 anos, Moisés viveu na terra de Midian e, finalmente, foi o líder do povo do Senhor durante o tempo do Êxodo. No primeiro período de sua vida, Lucas, em Atos, afirma que Moisés se tornou poderoso em palavras e em ações. No segundo período de sua vida, nós encontramos Moisés covarde. Ele não queria assumir a vocação que Deus tinha dado para ele. Ele se achava inadequado e inapto para aquela tarefa tão grandiosa. No terceiro período, encontramos Moisés sendo aquele líder extraordinário que libertou Israel e que foi instrumento nas mãos
de Deus. Nos seus primeiros 40 anos de vida, Moisés sofria de uma estima muito alta. Ele achava que era tudo. Nos próximos 40 anos de sua vida, Moisés sofreu do contrário. Sofreu de baixa estima. Achava que não era nada. E no último período, no último bloco de 40 anos, Moisés aprendeu, descobriu que Deus é tudo. E por conta dessa compreensão, ele foi instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes coisas. Meu irmão, nem lá nem cá, nem além nem aquém. Você é filho amado do Senhor, em quem Ele sente todo o prazer. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém.